São plantas de meia sombra que só precisam de bastante claridade. Mas quando tu controla a rega, não obrigatoriamente tem que ter furos, tá, pessoal? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi gente, feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui que acompanham o canal. Feliz Dia das Mães para minha mãe Loiva, para minha irmã, para minha avó Isa e para todas as mamães lá da minha família. Que seja um dia abençoado para todas, né? Um dia bem lindo para todo mundo aí, cheio de carinho. Hoje resolvemos gravar 5 dicas no cultivo de suculentas aqui para vocês. Nós recebemos sempre muitas dúvidas do pessoal que está iniciando aí no cultivo das suculentas. Então a gente resolveu compartilhar algumas dicas aqui, que para muitos que já estão aí há muito tempo, né, cultivando suculentas, já sabem de tudo isso. Já é bem banal, né? Mas sempre tem alguém que... A gente sempre aprende alguma coisinha, né? Então nesse vídeo vocês vão acompanhar aí algumas dicas, coisas que a gente faz aqui com as nossas suculentas. Bora ao vídeo então. Dias atrás a gente fez uma brincadeira lá no Instagram e no Face. E foi muito legal a gente descobrir, né, saber de onde o pessoal está olhando, assistindo a gente. E eu quero fazer isso aqui também. Vocês vão comentar para mim de que cidade, de que lugar vocês estão assistindo, né? Nós aqui, eu e a Fábio, a gente é de Canguçu e moramos há algum tempo em Lajeado. Digam aí de onde vocês estão nos assistindo e a gente vai adorar saber, né, aonde nossos vídeos estão chegando. E a primeira dica então é baseada em muitas mensagens que a gente recebe, né, dúvidas que o pessoal tem. Tamanho de vaso. Qual o tamanho de vaso ideal para suculentas? Eu sempre digo assim, pessoal, que a suculenta se adapta em qualquer vaso, né? E por exemplo, aqui temos uma lilacina, duas lilacinas na verdade. O ideal sempre é ir levando a proporção do vaso, ó. Ela está no pote 11, daqui a algum tempo então eu dou um vaso maior para ela. E posso manter ela aqui também, tá? Mas o que vai acontecer? Vai desacelerar o crescimento, e se eu quero acelerar o crescimento dela, aí sim eu transfiro para uma cuia maior, entendeu? Mas tu não vai pegar uma mudinha pequena e já logo colocar na cuia. A gente vai ter muito mais chances de dar fungos, de dar doenças, tá? O ideal é sempre dando espaço conforme ela vai precisando. Olha essa comparação aqui, ó. E se eu não der espaço para a raiz, ela vai se manter por anos, pessoal, que é o caso desse sedum aqui, ó, tá? Que tá nesse bambuzinho há muito tempo. Aqui nessas conchas também, ó, tem muito pouco espaço para a raiz, e todos vocês sabem que essa chiauensis aqui cresce bastante. Mas já deve te fazer uns 6 ou 7 meses que elas estão aqui nessa concha e se mantém no mesmo tamanho, ó. Aquelas raízes aéreas ali do sedum, ela emite para absorver a umidade do ar, já que tem pouco nutriente e pouca rega aqui, tá? Não é problema de raiz. O tamanho do vaso então é conforme a necessidade da planta, do que a pessoa quer da planta, né? Se ela quer que cresça, se quer manter um arranjinho como esse por muito tempo, a planta vai se manter pequenininha assim. Se eu tivesse com essa planta no mesmo tempo que está aqui no vaso maior, ela estaria muito maior, tá? Então vai depender do que tu quer. Mas o ideal sempre é dando vaso conforme a planta vai pedindo. A segunda dica é que suculentas da mesma espécie podem apresentar várias tonalidades diferentes e até mesmo formatos diferentes. Aqui eu tenho 5 crassulas Humberti e todas elas em tons diferentes. Às vezes tu vai procurar lá na internet e acha a mesma planta de vários jeitos e cores, né? E aí dá aquela confusão. Então, pessoal, isso aqui se dá devido ao cultivo, à exposição ao sol. Essa nossa aqui, por exemplo, já é uma planta adulta. E ela está nesse vasinho sem adubação há muito tempo, sem trocar substrato. Então ela está com a coloração que é para mim a mais bonita dessas aqui. Uma planta que está bem firme, ó, bem saudável. Enquanto que essas outras aqui são mudas, novas. Uma tá em um lugar, outra tá no outro, pegando mais sol, outra menos sol. O substrato também manda muito. Essas duas aqui, ó, elas têm o substrato com bastante nitrogênio, então pode ver que a planta tá bem grandona, mas meio desengonçada, né?
cresce mais ligeiro, fica maior, porém a gente perde a coloração e também um pouco do formato, porque ela fica meia desajeitada assim, né? Mas ela pode ficar que nem essa nossa aqui. É só tu pôr no substrato mais pobrezinho e deixar pegar mais sol. Então é bastante normal tu ver lá na internet a suculenta com a mesma cor, mas em tons diferentes e até mesmo formatos diferentes. Tudo depende do cultivo. E uma dica fundamental, talvez a mais importante no cultivo de suculentas, é um bom substrato, tá, gente? Ele tem que ser muito aerado, muito soltinho. Existem várias receitas que vocês poderiam fazer, né? Alguns produtos que ajudam muito na aeração, o carvão moído. Além de ajudar na aeração, tem muitos benefícios aí que daria um vídeo inteiro só sobre isso. Casquinha de arroz também, tá? Casquinha de arroz é ótimo para misturar no substrato. Que também daria um vídeo só sobre o substrato, né? Isso aqui tem que ser muito soltinho. Essa é a dica, essa é a regra, tá? Se tu apertar na mão e ele embolar e não abrir assim, ainda não tá legal. Tem que deixar ele assim, ó. Tá bom? Inclusive essa dica eu já dei em vários dos nossos vídeos aí, mas sempre tá chegando gente nova que tá começando a cultivar, né? E é uma dica que vale sempre. Esse canteiro, por exemplo, que apareceu nos vídeos anteriores aí, vocês viram que eu retirei toda a terra do chão e depois coloquei uma terra apta para cactos e suculentas. Ou seja, um substrato com essas misturas aí, né, Wander? Isso aqui, não interessa a receita de vocês, se vocês tiverem isso aqui, ó, sempre tem que usar, tá, gente? No nosso catálogo vocês encontram esses produtos, tá, gente? Embaladinho, numa proporção ideal aí, é só conferir lá. E uma dica muito importante que eu vivo respondendo as pessoas lá no Instagram, que eles me mandam muitas perguntas sobre isso, sobre as suculentas que estão lá empacadas. Elas estão lá há muito tempo naquele vaso, daquele jeito ali, algumas definhando, outras não crescem, não diminuem, estão assim, daquele jeito ali. E o que eu sempre respondo para todo mundo é que tem que ficar sempre de olho nas suculentas, tu tem que tirar da terra para ver o que está acontecendo, onde que tu não está enxergando. Porque se não tem nenhum problema aparentemente aonde tu tá vendo, tu não está enxergando nada ali, não está a planta em época de dormência e ela tá ali daquele jeito feinha, algum problema então tem aonde que tu não tá vendo, ou seja, nas raízes, pode ter alguma doença, pode ser nematóides, pode ser muitas coisas. Então, primeira coisa sempre é tirar, desenterrar e verificar as raízes ali no caule, dar uma geral. E aí então, se for nematóides ou algum outro problema, faz lá o tratamento adequado, né? Se não for, tá na hora de mudar o tratamento com essa planta. Se tu tá regando pouco, rega um pouquinho mais, ou se tu tá botando muita água, tu põe menos água, muda ela de lugar, deixa pegar mais sol ou menos sol. Enfim, gente, tem que mexer na planta, algum jeito tem que dar, que aí com certeza ela vai se desenvolver, vai ir pra frente. E eu diria assim que uma das maiores dúvidas do pessoal é quanto à rega, como molhar, como regar, né, as suculentas e cactos. Arranjos também. Então a dica é o seguinte, pessoal, eu separei um vasinho aqui. Para quem não tem experiência nenhuma, deixa eu tirar esse matinho aqui. Para quem não tem experiência nenhuma, não quer correr o risco, pode regar assim, ó. Eu tenho essa bisnaguinha, pode usar uma seringa também, tá? Vai molhar a plantinha ali. Evita de molhar por cima. Mas aí alguém vai me perguntar, mas eu molho por cima, e eu vou dizer que nós também, a gente usa irrigação, molha de mangueira, molha com regador. Nós temos suculentas lá na chuva, que pegam chuvas, né? Como vocês viram agora aquele canteiro de perles, não tem como controlar a rega lá. Às vezes chove 3, 4 dias consecutivos e molha. Quando se tem menos plantas, tu pode regar assim com essa bisnaguinha, como eu disse. Já tem experiência, já tem um pouco menos de medo e já faz aquela aplicação de fungicida preventivo, né? Aí sim, aí pode perder o medo de regar, como eu digo, né? Tem gente que tem medo de regar. Aqui eu tenho um arranjo do tatuzinho e eu vou regar ele agora para vocês verem como é que eu faria aqui. Um arranjo que pode pegar chuva também, mas só que como ele é decorado,
vai desmanchar, né? Eu procuro sempre regar a plantinha, ó. Pode molhar bem, viu, pessoal? Bem molhado, uma vez por semana. E uma outra dica é o seguinte, se tu não controla a rega, é obrigatoriamente ter furos, tá? Tem que ter furos, todo aquele vaso que vai ficar numa irrigação ou que vai pegar chuva. É obrigatoriamente ter furos e bastante furos, tá bom? Mas quando tu controla a rega, não obrigatoriamente tem que ter furos, tá, pessoal? Mas aí o que tu vai fazer? Não vai fazer chover no vasinho, né? Vai colocar um pouquinho de água para manter, ó. E pronto. E aí vocês vão me perguntar de quanto em quanto tempo regar a suculenta, tá? O ideal para quem tem pouca experiência também é sempre deixar secar bem o substrato entre uma rega e outra. Não adianta eu te dizer para ti assim, ó, aqui a gente rega, a gente fica uma semana sem regar ou 15 dias. O que vale para nós aqui no sul é muito diferente de norte e nordeste, por exemplo, Mato Grosso, né? O pessoal de Mato Grosso fala que é bastante quente lá, então não adianta eu falar para vocês aí, né? Eu vou dizer assim a dica que a gente usa aqui. Sempre esperar secar o substrato entre uma rega e outra. Se isso aconteceu em 3, 4 dias, né? Faz uma rega aí uma vez por semana que vai dar certo. Uma cidade muito úmida que tu molhou e demorou muito a secar, mais tempo. Sempre tem que esperar secar entre uma rega e outra, então a dica é essa. E secar bem, né, Wander? Secar bem. É daquele que fica assim esfarelado, caindo a terrinha no fundo do vaso, aí tá bem seco. Em época de Dia das Mães ou outras datas especiais que o pessoal pede, encomenda muitos arranjos, a gente lembra muito das rauórtias, porque muitas pessoas chegam aqui e nos pedem arranjo para dentro de casa. Então uma dica para o pessoal que quer ter suculentas dentro de casa. Mas atenção, pessoal, é dentro de casa, mas pegando muita claridade, não é lá naquele cantinho escuro que tá num breu lá que tu não enxerga nada, lá no último cantinho do banheiro, não dá certo, nem as rauórtias dão certo lá, gente. Eu separei aqui uma caixa de rauórtias que a gente faz arranjos lindos com elas e que podem ficar dentro de casa. As rauórtias não precisam de sol direto, mas precisam de muita claridade, porque mesmo elas não precisando de sol, elas estiolam se tu botar em um lugar que não pega muita luz. Aqui eu tenho um exemplo de um arranjo lindo aqui, ó, nesse vidro, que pode perfeitamente ficar dentro de casa. São plantas de meia sombra que só precisam de bastante claridade. É só tu pôr em um lugar que tenha luz de uma janela, um lugar bem claro dentro da tua casa que vai dar super certo, vai se manter, ó, por anos. Isso aqui dura muito tempo e sempre bonitas, gente. E nós já fizemos arranjos aqui que durou muito tempo dentro de casa, mas com muita claridade. Eu sei que todo mundo quer aquela echeveria grandona, colorida para ter lá dentro de casa, mas infelizmente não dá certo, gente, a não ser que seja uma janela que pegue muito sol. Porque caso contrário, ela vai perder a cor, vai perder o formato, vai estiolar, vai ficar aquela coisa comprida com uma folhinha lá e outra cá, vai ficar horrível, não dá certo dentro de casa. Essas aqui precisam de sol, muito sol, direto nelas. Bom, pessoal, levamos o dia todo gravando, né? Uma correria danada aqui e já é noite, agora a gente vai fazer o encerramento do vídeo. E não deu tempo de fazer antes. Na verdade, eu estava editando lá, eu digo, olha, faltou o final do vídeo, né? Para dar um tchau para vocês. Até o próximo vídeo, então. Tudo de bom, fiquem todos com Deus e mais uma vez, feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.